Quem achou diz amém, por gentileza. Diz assim o texto. Lucas capítulo 12, versos 35 a seguir. Estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhes Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a seu tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Vim lançar fogo na terra, e o que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio, até que venha cumprir-se. Cuidai vós, que não vim trazer a paz à terra, não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. E dizia também a multidão: quando vedes que a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir este tempo? Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduzas ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Podeis sentar. Nós acabamos de ver uma encenação que trata da responsabilidade que a igreja tem. E eu quero dizer a você que a igreja sou eu, a igreja é você. Vez ou outra perguntamos quem é a igreja? E aí, quando estamos em grupo, nós falamos: a igreja somos nós.
Várias vezes eu já repeti isso aqui no templo, e quero agora voltar a falar olhando nos seus olhos. A igreja não é somente todos nós. A igreja individualmente também sou eu e você, porque nós somos os membros do corpo de Cristo. Cada um de nós individualmente tem uma função. E isso, com o papel que temos a desempenhar da nossa função no reino de Deus, precisamos executá-la como se deve. Deus nos chamou para sermos, queridos, frutíferos. Nos chamou para sermos multiplicadores. Poderemos usar toda e qualquer desculpa para justificar a nossa infertilidade e a nossa aridez espiritual. Hoje pela manhã, na escola ministerial, inclusive, tratamos deste assunto, que o que Deus está querendo em nós não é somente nos livrar do cativeiro do pecado ou das aguras das nossas concupiscências, de nossos erros, mas o que mais o Senhor quer trabalhar em nós, queridos, é nos tornar fecundos espiritualmente, multiplicadores de outros discípulos. Tem muita gente que luta a vida toda para deixar o pecado, luta a vida toda para se livrar de algumas ações, mas o que mais prejudica a sua vida não são as atitudes, nem os atos pecaminosos, mas o que mais destrói é a sua incapacidade de entender a palavra de Deus com respeito à verdade espiritual. O que Deus espera de nós é que nós venhamos a ser multiplicadores, frutificadores, pessoas que produzem outras pessoas, árvores que dão fruto. A palavra de Deus diz que o machado está à raiz da árvore, aquela que não dá fruto, ele corta. Num egoísmo espiritual, ficamos preocupados com os nossos erros, porque nenhum de nós quer ficar fora do céu. Nenhum de nós quer ficar fora do reino de Deus, quando se trata das benéficas do reino. Nenhum de nós quer ir para o inferno, quando fala-se de inferno. Nenhum de nós quer ter a mão pesada de Deus sobre nós. Mas o que mais sonegamos é o amor às pessoas, com respeito a multiplicar o Evangelho de Deus, para transformar vidas. Acabamos de ouvir aqui, na ministração de oferta dessa noite, o Sérgio Gama dando aqui o testemunho de sua vida, de como é que Deus transformou a sua história, de um homem incrédulo com relação à verdade de Deus, para alguém dado e entregue ao governo do Senhor. Mais do que perdoar pecados, queridos, nós precisamos conhecer um Deus que transforma a vida das pessoas. Mais do que livrar-nos da dor, da doença, mais do que um Deus que nos dá prosperidade, mais do que um Deus que nos socorre, nós precisamos ter ciência de que o nosso Senhor muda a história da vida de pessoas, e pode mudar a sua história, pode transformar a sua vida. Nós não podemos ser, queridos, como inconstantes meninos. Paulo, falando à igreja aos Efésios, capítulo 4, verso 14, ele diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulentamente. Muitos são os enganados com ensinos de factoide, de histórias. Como diz, história com letra E. Estão na igreja, e queira Deus que você não esteja também enganado, de estar nas 4
quatro paredes do templo, achando que a sua salvação advém da sua boa conduta, das suas boas ações. Não, está para muito mais além do que execução de boas obras. E o interessante que diz que em muitas das vezes nós avaliamos os nossos irmãos, nós avaliamos aqueles que estão conosco pelo ver, quantificar e qualificar as obras que eles executam, por aquilo que nós achamos. Mas assim como vimos nessa ensinação, e agora acabamos de ler em Lucas capítulo 12, a vigilância de uma vida que realmente agrada a Deus vai muito mais além do que execução de boas obras. E eu quero destacar para vocês aqui algumas das palavras-chave que Jesus deixou nesse texto aqui, que evidenciam com clareza isso. E queira Deus que nessa noite, meu amado, minha amada, o Espírito Santo possa comover o teu coração, para que haja mudança também de história em você. Primeira assertiva ou destaque que nós podemos colocar aqui nessa noite, que Jesus está nos chamando, e eu quero que em nome de Jesus você não perca nada disso, é com relação a estar a sua vida preparada para ser um multiplicador. Repita comigo: a minha vida precisa estar preparada para ser um multiplicador. Diga para o seu irmão assim: você está multiplicando? O diabo engana muita gente, que eles têm gente multiplicando tanta coisa que Deus não mandou multiplicar. Tem pessoas multiplicando o mal. Tem pessoas multiplicando más notícias. Tem pessoas multiplicando fofoca. Tem pessoas multiplicando palavras duras com as outras. Tem pessoas multiplicando desamor, intolerância, egoísmo. Mas o Senhor nos chamou, queridos, para ter a nossa vida cingida com uma lâmpada espiritual acesa. No verso de número 35, Jesus falou assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ou seja, vocês estejam preparados, vestidos, preparados e com uma lâmpada acesa. Domingo próximo passado, mostrei aqui para vocês a candeia, a lâmpada que o povo usava em Israel no passado, uma réplica. Durante a nossa estada como filho de Deus, nós precisamos estar preparados e com uma lâmpada na mão, acesa. No Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus nos traz com clareza, queridos, que a lâmpada que nós precisamos estar em nossa mão é a palavra de Deus. Quando diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se qualquer outra lâmpada estiver iluminando nossos passos que não seja a palavra de Deus, estaremos caminhando por trilho ou trilha insegura. Poderá ser que você acha que está caminhando seguramente no caminho do Senhor, mas quando realmente a verdadeira lâmpada iluminar os pés, lhe cairá no entendimento que você tem trilhado caminhos distantes de Deus. E isso é muito perigoso. Estejam preparados os vossos lombos
e acesas as vossas lâmpadas. Como isso pode acontecer? Como estaremos, queridos, preparados para multiplicar, iluminados pela palavra de Deus, fazendo a coisa correta, não cometendo erros, mas ao contrário, sendo frutíferos, multiplicadores, maravilhosos de multidão? A partir dos versos 36, Jesus nos diz como nós nos tornaremos muito abençoados em nosso procedimento. No verso 36 diz: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Primeira coisa então que eu vou mostrar para Deus, de que estou preparado, estou realmente iluminado pela palavra, é semelhante a um escravo, pronto para abrir a porta para o Senhor, o seu dono, quando ele está voltando da festa de casamento. E quando bater a porta, imediatamente possa abri-la. E sabe por que Jesus compara essa atitude de um homem preparado a de um escravo preparado para receber o seu Senhor? E porque não se tinha notícia de que hora ia voltar. Aqui uma festa nossa de casamento, queridos, dura uma noite, né? Casamentos mais abastados pode durar alguns 2 ou 3 dias, mas Israel são 7 dias. São várias as festas. E o noivo, quando então está no casamento, mesmo que ele possa não ser o noivo, mas que ele venha ser amigo do noivo, ele vai acompanhar todas as facetas e todas as cerimônias das bodas. E isso irá durar muito tempo. Agora você acha que um senhor dono de terras e muito rico, dono de escravos naquela época, ia chegar para o escravo dele e falar assim: olha, eu vou ficar tantos dias, eu vou ficar, 5 dias na festa lá de casamento, quando eu voltar, você esteja com o meu banho preparado, você esteja com a minha roupa de descanso preparada, você esteja com tudo preparadinho, tá bom? Que eu vou chegar tal hora e tal hora. Claro que não. Nenhum senhor, nenhum proprietário dá satisfação de sua vida a servos. Os servos precisam estar esperando. Por isso tem que estar completamente preparado, que não sabe que hora que vai voltar. E para que a coisa não fique difícil, ele tem que estar corretamente preparado para receber na forma da cerimônia da recepção. E se ele for o noivo, há todo um cerimonial de recepção na casa, para que ele possa ser recebido como se deve. E o papel do escravo responsável é exatamente estar pronto para fazê-lo. Queridos, quando Jesus compara isso aqui, ele está dizendo que nós, como filhos do Senhor, somos os servos que temos que estar preparados para o momento em que Cristo voltar nas nuvens e vier para buscar a sua igreja para a festa do noivado, das bodas, do casamento. Nós somos os preparadores da noiva. Todos nós que somos os líderes, você que é líder de Geavite, líder de célula, você que é anfitrião, você que Deus tem chamado poderosamente para ser multiplicador de multidões, você que faz parte do Geavite, você que é uma pessoa de Deus entregue ao Senhor, é um servo que deve estar preparado para levar outras pessoas a estarem preparadas também para Deus. Verso 37 diz que muito abençoados serão aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, os encontrar vigiando. Então repita comigo: eu estou preparado e com minha lâmpada acesa quando eu estou vigilante. Não é brincadeira, irmãos, é sério. Diga para o seu irmão ao seu lado assim, vigia, hein? Por gentileza, bata no ombro da pessoa ao seu lado e diga: vigia.
Não é brincadeira, é sério. Porque o nosso adversário quer tirar você do foco. Você não sabe se o teu Senhor virá a segunda ou a terceira vigília da noite. Não sabe que hora Ele virá. E se nós não estivermos, queridos, frutíferos, vivendo realmente como multiplicadores, que é isto que importa para Deus. E só multiplica, só é frutífero quem está preparado, quem tem lâmpada acesa. Só é frutífero, só está preparado quem é ovelha sadia. Pois ovelha sadia é que é fecunda, é que dá cria. Somos medidos pelo nosso Senhor, não por nossa capacidade, nem por nossos talentos. Também não somos medidos por nosso Deus, queridos, pelos cargos que ocupamos. Também não somos medidos por nosso Deus pela infalibilidade que nós adquirimos. Nós somos medidos pelo nosso Deus, pela multidão de discípulos que nós o apresentamos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte acerca disso: vós sereis conhecidos de todos, quando tiveres amor, assim então sereis meus discípulos. Ainda tem uma outra palavra que diz como é que nós somos conhecidos e conhecidas, queridas. Pelos frutos os conhecereis. Diga para o seu irmão assim: é pelos frutos que conhece. Onde estão os frutos? Frutos são pessoas. Frutos são possibilidades de outras árvores. Onde estão? Verso 39. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Depois do escravo, Jesus compara agora um filho de Deus preparado, um filho de Deus com a ferramenta apropriada para multiplicar, a um pai de família cuidadoso, um pai de família que vigia pelo benefício de seu lar, que cuida bem para que não haja nenhum intruso em suas portas, para que não ocorra que durante a vigília da noite ou qualquer outro tempo o intruso venha minar a sua casa e levar os bens mais preciosos da família. E naquele tempo, meus queridos, o bem mais precioso que uma família tinha se chamava filhos. Repita comigo: o bem mais precioso de uma família são os filhos. Quando os conquistadores entravam em aldeias, ou um exército, um invasor mais poderoso entrava em cidades, o despojo mais disputado não era o ouro, não era o gado. O despojo mais disputado eram pessoas. Pessoas eram muito mais caras.
pois tornavam-se escravos. Pessoas que valiam muito dinheiro. Por isso Roma se tornou um dos impérios mais poderosos da terra, porque Roma não matava os conquistados. Roma matava apenas os militares, mas tornava todos os conquistados seus escravos. E a riqueza aumentava muito, pois além de conquistar o ouro, a prata, os animais e todas as posses, também dominava as pessoas e os moldava e transformava em bens. Sabe, meus queridos, quando Jesus fala aqui de um pai vigilante, é aquele pai de família que está como patriarca, cuidando de sua casa para que seus filhos não sejam escravizados por hostes estranhas. Aqueles que Deus entregou nas suas mãos, não sejam entregues nas mãos das hostes estrangeiras. As hostes inimigas e estrangeiras para nós, os filhos de Deus hoje, queridos, são as hostes espirituais da maldade na região celestial, Satanás e seus anjos. E os nossos filhos são aqueles sim nascidos na nossa casa, mas também aqueles que Deus nos delegou a paternidade espiritual, aqueles que Deus nos entregou o cuidado. Pessoas, diga por favor àquele que está ao seu lado: seus discípulos são seus filhos. Você tem filhos e filhas? Se você ainda não tem, você é filho ou é filha de um pai espiritual, de uma mãe espiritual? Jesus usou a figura do escravo e usa agora a figura do pai de família. Quando termina de usar essas duas figuras, é interpelado pelo apóstolo Pedro no verso 41, quando diz: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Havia uma dúvida em Pedro, e uma dúvida pertinente. Jesus responde, verso 42: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Agora Jesus entra com a terceira figura para explicar a Pedro de que ele estava tratando dos discípulos. Repita comigo: essa parábola é para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus, levante sua mão. Então aponte por gentileza para você: essa parábola é para mim. Então, se você não ouviu nada até agora, ouça essa, por favor. É para você, é para mim. Jesus compara agora um filho de Deus, um discípulo preparado, capacitado, a um mordomo fiel. E como deve ser a conduta do mordomo fiel? O mordomo fiel está ali como governança de uma grande residência, não só simplesmente para colocar a mesa do Senhor, não só simplesmente para colocar e oportunizar a mesa dos necessitados, mas ele também está ali para servir a mesa dos irmãos, a mesa dos outros que servem juntamente com ele. E o termo aqui claro é essa: ele foi colocado sobre a casa para cuidar dos outros multiplicadores, dos outros trabalhadores, e entregar a eles a recompensa pelo seu trabalho ao tempo certo, ou seja, o seu alimento, a sua condição de subsistência na hora certa, para poderem manter-se produtivos.
O discipulador, portanto, é um mordomo fiel. É aquele que, como igreja do Senhor, mantém os demais alimentados, de forma que no tempo correto eles venham ter o alimento certo, a subsistência adequada, o socorro pertinente, a mão estendida e o tratamento, além do treinamento apropriado, para que possam executar a tarefa para a qual foram designados. Sabe, meus amados, nós, como filhos do Senhor e discípulos e discípulas do Senhor, precisamos ser qualificados como mordomo fiel. E a palavra de Deus nos adverte, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, eu gostaria, por gentileza, que você abrisse. E o verso 15. Paulo adverte ao discípulo Timóteo, como Jesus agora está falando aos discípulos de Jesus, onde está falando em resposta a Pedro, em sua pergunta explicitada no verso 41. Paulo retrata assim a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lembra do Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Nenhuma outra palavra nos serve senão a palavra de Deus, meus queridos. É ela que faz com que sejamos encontrados diante de Deus como aprovados. O seu manejo, a forma como nós a colocamos em uso, a forma eficiente com que ela produz resultado eficaz, é que nós somos qualificados como muito abençoados. No verso de número 43, disse Jesus a respeito do mordomo fiel, falando a Pedro e aos demais discípulos: muito abençoado, quando explicita: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Se Jesus voltar agora, meus amados, vai nos achar cuidando bem de pessoas? Vai nos achar preparando bem aqueles que Ele nos comandou? Vai nos encontrar como mordomos fiéis? Ou vai nos encontrar como falastrões apenas das Escrituras sem efeito produtivo? Ou vai nos encontrar apenas como meros frequentadores de templos sem vida transformada? Os demais versículos abaixo enquadra exatamente naqueles que não têm o coração voltado à vontade de Deus. Em todos eles, a sentença é de açoites, a sentença é de perdas, a sentença é de que quando o Senhor vier, os encontrará em situação debilitada, e dessa forma não poderão ser recolhidos como os fiéis. Nós podemos, queridos, ser qualificados como bênção, muito abençoados, muito, mas muito extraordinariamente abençoadores de outras pessoas, quando nos dedicarmos a essas pessoas. Hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão, quando Jesus diz: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. A primeira decisão, queridos, é de negação de si mesmo. A decisão de negar a nós mesmos vai fazer com que nós venhamos a ser
o servo fiel que Jesus usa como figura nessa passagem de Lucas capítulo 12, verso 35. Vai nos levar também a ser o pai de família de Lucas 12, 39. Alguém realmente entregue à vontade de Deus. E vai fazer com que nós sejamos também o mordomo fiel de Lucas 12, 42. Quando negarmos a nós mesmos em favor do Senhor. Porque o verdadeiro servo nega-se a si mesmo para viver em prol de seu Senhor. Um verdadeiro pai de família nega-se a si mesmo para viver em prol de sua família. Esse é o verdadeiro. Um verdadeiro mordomo fiel nega-se a si mesmo para que a casa seja bem servida. O que queremos ser? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando o Senhor vier os achar fazendo assim. Por gentileza, coloque-se de pé. Mas tem uma coisa, gente. Preste atenção aqui. Olhe para mim, por gentileza. Tem servos querendo passar a responsabilidade que lhe cabe para outro servo, sem ouvir a vontade de seu Senhor. Vou repetir. Tem servo querendo passar a sua obrigação para outro servo, sem ouvir a vontade de seu Senhor. Tem pai de família negando a sua paternidade, delegando a paternidade para outra pessoa, quando o outro não terá o mesmo amor, não terá a mesma dedicação que você, como pai e mãe de família, tem. Tem mordomos deixando de ser infiéis, entregando a responsabilidade que lhe cabe como mordomo a alguém que é servo, àquele que é seu subordinado, achando que ao passar a responsabilidade, as coisas serão bem feitas tal qual ele faz, sem treinamento, sem acompanhamento, sem dedicação e sem autorização de seu Senhor. Sabe o que vai acontecer? Em todos esses casos, falência. Em todos esses casos, perda. Em todos esses casos, insucesso. Em todos esses casos, retração. Enquanto Deus nos chamou, queridos, não para retração, Deus nos chamou para multiplicação. Enquanto Deus nos chamou para mudar a história de pessoas. Enquanto Deus nos chamou para uma vida de muito abençoados. Enquanto Ele nos chamou para uma vida de bem-aventuranças, nós estamos negando, perdendo qualificação, porque no período de passarmos por servo, no período de passarmos por pai de família, no período em passarmos por mordomo, nós queremos o trono, e o trono não é para nós, o trono é do Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem que estar lá, e nós como filhos de Deus, e nós como discípulos do Senhor, precisamos nos enquadrar nessas três faixas de servidores. Ou somos servos por iniciação, somos pai de família por dedicação, e somos mordomos por determinação. O Senhor nos determinou ser mordomos, e aí então, como mordomos, como pai de família e como servos, precisamos executar o máximo. Procura apresentar-te a Deus aprovado e aprovada. Curve-se por gentileza sua cabeça, eu vou orar por você. Pai celestial, aqui está, ó Deus, a tua igreja, que no nome de Jesus entendemos, ó Deus, como uma igreja transformada, não uma igreja adormecida, mas uma igreja produtiva. No nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Igreja produtiva, multiplicadora, transformadora,
Nós cremos no nome de Jesus, ó Pai, que mudanças estão sendo produzidas aqui. E no nome de Jesus, que nenhuma retração, que nenhuma perda venha a ocorrer, mas ao contrário, Senhor, recuperação, renovação, transformação, nova vida, nova história. Eu creio, Senhor, eu creio no que o Senhor pode fazer, no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode despertar, no nome de Jesus. Eu quero orar com você, que o Senhor essa noite o está despertando, servo fiel. Eu quero orar com você, servo fiel, que Deus está falando no teu coração. Eu quero orar com você, pai e mãe de família, que Deus os está despertando. Eu quero orar com você, líder, mordomo fiel, que há muito tempo você foi muito útil ao Senhor, mas diminuiu. O Senhor quer que você recupere sua estada como um líder extraordinário, bem-aventurado, aquele que faz o papel correto. Eu quero orar com você, que o Senhor está falando na tua vida, no teu coração. Enquanto adoramos o Senhor, por gentileza, vem aqui à frente e vamos orar juntos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, é a tua palavra e é o Senhor Espírito Santo que produz o resultado na nossa vida. De nós mesmos não somos nada, Senhor.
mas nós queremos lhe agradecer pelo que o Senhor está falando em nosso coração. Ó Deus, pelo chamamento para bem próximo do Senhor. Ó Espírito Santo, pelo revigor espiritual, pela renovação na alma. Ó Deus, pela transformação de mente. Perdoa pecados aqui, Espírito Santo. Restaura, revigora, Senhor. Renova-nos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor providenciou este tempo, esse momento, para mudar a história, Senhor, de perdidos a bem-aventurados. E nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela renovação. Te louvamos, ó Deus, pela nova chance que nos dá, ó Deus, pelo reacender da chama espiritual, pela vida, Senhor, renovada. Obrigado, Senhor. Obrigado por reacender a nossa chama, porque em Ti, Senhor, no Senhor, nós somos os servos fiéis. No Senhor nos tornamos os pais de família, cuidador, ó Deus, de sua prole espiritual. No Senhor, ó Deus, nos tornamos mordomos fiéis e compromissados, recuperados em Ti. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela nova vida que o Senhor e só o Senhor pode dar. Não é pelo esforço, não é pela capacidade, não é pela aprovação, mas é pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amado. Como disse o salmista Davi, ainda quando em pecado estava sendo concebido, o Senhor já nos amava. Obrigado, Senhor, por Teu amor incondicional. Nos ajuda, nos capacita, nos dê, ó Deus, um coração voltado para corresponder com o Senhor, na medida do Teu amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.